E aí, talvez, alguns de vocês estejam se perguntando, eu me perguntaria, o que nós estamos fazendo aqui, né, hoje, falando sobre fé, política, religião, de uma certa forma. Quando a gente aprendeu a vida inteira que essas coisas a gente não discute. E nós aqui, a gente tem uma outra visão a respeito disso. Nós discutimos, sim. Fé, política, religião, sim, nós discutimos. É necessário. Essa falta de discussão nos trouxe onde nós chegamos hoje. E é importante a gente esclarecer que a gente parte do princípio de que nós somos cristãos. Nós aqui, né, do coletivo, Cristãos contra o Fascismo. Então, é dessa perspectiva que a gente vai dialogar. Porque existe um discurso hegemônico aí fora que intenta dizer que Deus é evangélico, de que Jesus é evangélico. E nós aqui entendemos que não. Deus não tem religião, Jesus não tem religião. E por esse motivo, por a gente entender essa verdade, nós nos sentimos na responsabilidade de denunciar quem diz o contrário, quem faz o contrário. Então, a gente tem uma fama, boa fama, de ser treteiros. A gente está sempre tretando. Eu sou a rainha da treta. Isso já está sacramentado, é meu título, é assim que a minha família me conhece, meus amigos. Inclusive, quando eu estou lá quietinha, na boa, curtindo a minha vibe, alguém me chama em box e diz, Bianca, olha essa treta aqui, preciso de uma resposta tua. E eu estou lá quieta, eu não estou nem pensando nisso, mas a treta vem até mim. E ok, se essa é a minha missão de vida, eu compro a treta, não tem problema. Até porque eu sou professora, né, gente? Eu já nasci treteira. Enfim. E o que eu penso é que o quanto a esquerda, de uma forma geral, e a gente discute muito isso, não dialogou com esse público. E aí eu vou falar de onde os meus pés pisam. Eu moro na periferia de Porto Alegre, eu moro no bairro Sarandi, eu trabalho no bairro Sarandi, eu dou aula numa escola pública no bairro Sarandi. Então, a minha realidade é a periferia. O que eu conheço é a periferia. Eu nasci na periferia, eu me criei na periferia, eu fui para a faculdade estando na periferia. Então, toda a minha visão é essa. E aí eu comecei a perceber, porque aí eu estou na academia, né? Aí eu comecei a perceber que aquele discurso que a gente usa lá na academia não está chegando na periferia. A gente parou de dialogar com a periferia. O nosso discurso academicista não ganha a periferia. Quando eu discuto feminismo, feminismo negro, africanismo, entre os meus pares acadêmicos, está tudo ok. Mas eu sempre pergunto como que isso chega na periferia. Isso não abraça a tia Maria, que me atende todo santo dia no mercadinho. Ela nem sabe do que eu estou falando. Isso não alcança o seu João, que me dá bom dia todos os dias, quando eu vou trabalhar, e ele já está lá na porta do boteco, na esquina da minha casa. Ele não tem ideia do que seja isso. Só que aí acontece um problema. Quando a tia Maria tem um filho doente, o pastor vai na casa dela. Quando a tia Maria está desempregada, o pastor vai na casa dela. Quando a tia Maria não tem o que comer, a igreja do pastor vai lá e leva uma cesta básica para ela. O que está acontecendo é que essa igreja que nós estamos denunciando, essas comunidades de fé que elegeram o Bolsonaro, estão na periferia, onde a esquerda não está. E a gente entende, pessoal, que é
urgente esse diálogo. Nós precisamos dialogar com esse povo. Nós precisamos dialogar com essas pessoas que ou se decepcionaram com a esquerda brasileira, ou são apolíticas, apolitizadas, ou que, de alguma forma, se perderam aí no meio do caminho. Eu tenho alunos de ensino médio que não têm ideia do que é o voto. Eu tenho alunos no ensino médio que me perguntam o que é consoante e o que é vogal. E vocês acham mesmo que quando a gente diz que nós estamos aqui nos levantando contra o fascismo, ele vai entender? Quando eu digo para ele que nós somos contrário a esse governo que está aí e que foi eleito muitas vezes pela família desse aluno, ele vai ouvir o que eu tenho a dizer? Se eu não respeito o voto dele e da família dele? A gente precisa dialogar. Urgentemente. E é por isso que a gente está aqui. Porque nós entendemos que é necessário um contraponto. E a gente se dispôs a ser esse contraponto. A gente se dispôs a entrar nesse embate, nessa treta, nessa luta. E não está sendo fácil. E a gente ainda nem começou. Por quê? Porque existe um grupo que não é maioria. Não é maioria. A maioria somos nós. O problema é que a gente não está organizado politicamente para fazer frente a esse fascismo que está nascendo, crescendo, ganhando forma e corpo no país. A gente não está organizado. A esquerda ainda não se organizou para isso. Infelizmente, a gente ainda tem que correr atrás disso para poder dialogar com esse povo, com esse público. E aí nós nos entendendo enquanto igreja, entendemos que esse é o nosso papel. Porque a gente acredita no papel social da igreja. Como o TK aqui falou, a gente acredita no reino dos céus. E esse reino acontece aqui. Acontece para o jovem negro, para a comunidade negra, para o povo negro, para a comunidade LGBT+, para as mulheres, para os pobres, para os presos. Essa política que a gente acredita e esse reino não são dissociados. Por isso a gente está aqui. Uma vez perguntaram para um famoso teólogo chamado John Stott do porquê que a igreja tão frequentemente a última aderir ao movimento. Por que a igreja não adere a movimentos que defendam e promovam de verdade o reino de Deus? E aí ele fala... E ele é bem contundente nisso, quando ele introduz a resposta dele dizendo que a igreja, o cristianismo, esse que está posto, legitimou e foi conivente até com a escravidão. E a gente sabe disso. Então, eu entendo quando a comunidade negra não quer dialogar com os cristãos. Isso é perfeitamente compreensível. Eu entendo quando a comunidade LGBT não quer dialogar com os cristãos. E é justamente porque a gente entende isso que a gente está aqui. Porque nós nos entendemos o contraponto. Sim, é possível. Sim, é possível. Há poucos dias a gente teve um evento, a Marcha contra a Intolerância Religiosa, e nós estivemos juntos na mesma mesa. Porque é possível. E só é possível quando pessoas como nós, igreja como nós nos dizemos que somos, cristãos como nós nos dizemos que somos, nos levantamos. E levantamos a nossa voz. É impossível a gente conseguir dialogar sem erguer a nossa voz, antes. Então, quando alguém fala para mim que cristão é fascista, eu digo sim. Eu não fico lá com aquela historinha de, mas nem todo cristão. Porque é exceção, né? É assim que as pessoas estão vendo. Embora eu saiba que nós somos maioria, porque eu gosto muito de uma visão de Deus, a respeito de Deus, que diz que Deus está solto. Se ele está solto, ele não tem religião. Então, a minha fé comunga com a fé de vocês, independente da fé. Então, a gente é maioria. Só não estamos organizados. Independente de ser cristão ou não, independente, inclusive, de ser ateu ou não.
Porque nós temos um ideal justo, de igualdade, de equidade. E é isso que a gente busca, é essa a nossa proposta. Então, quando eu penso na nossa responsabilidade social, eu penso que a gente precisa, nós, levantar a nossa voz, erguer a nossa voz, para dialogar com esse povo, para dialogar, para preencher essa lacuna que a esquerda não preencheu. A esquerda brasileira precisa dialogar com os cristãos. Isso é urgente. Porque foram esses cristãos que elegeram o Bolsonaro. São esses cristãos que estão aí trocando mensagem no WhatsApp e acreditando como verdade. São esses cristãos que estão usando o púlpito das igrejas para angariar votos e assinaturas para um partido fascista. Se a esquerda não entrar nessa lacuna, a gente vai perder de novo. A gente precisa baixar as armas, a gente precisa baixar o nosso discurso, sejamos ateus ou não, cristãos ou não, independente da fé. Enquanto esquerda e conscientes politicamente, a gente precisa, urgentemente, construir pontes, ao invés de muros. A gente precisa retomar esse caminho para fazer a diferença. Ainda é muito incipiente essa questão da discussão do cristianismo, dos cristãos, com a política. Tudo muito novo, mas a gente precisa. E eu estou muito feliz, eu sou muito grata por ver vocês aqui hoje, dispostos a fazerem isso. Ver esse local aqui lotado é a prova de que a gente está no caminho certo. Eu quero terminar minha fala com uma citação que eu acho que eu vou tatuar. Não sei aonde, mas eu vou. Que ela resume a minha vida. Assim, é algo que eu tomei como missão de vida para mim. É um texto que está em Provérbios, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa é a minha missão. Foi para isso que eu nasci. E é isso que eu vou defender com a minha vida até o fim. Muito obrigada.